Você nasceu em Belém? Nasci em Belém. Quando você nasceu em Belém? 29 de abril de 1967. 67. 67. Aí fez todos os seus estudos do primário, do ginásio aqui em Belém. Fiz todos os meus estudos aqui em Belém, no Colégio Santa Rosa. Morava ali por perto, então? Morava também, sou ali no Batista Campos, na Rua dos Tupinambás, da parte que é Batista Campos. Seu pai e sua mãe? O meu pai é da Ilha do Marajó, Marajoara, lá de Ponta de Pedras. E a minha mãe é do Nordeste paraense, nasceu em Peixe-Boi. Mas já mora em Belém também já há bastante tempo, já desde a adolescência. Sua família era grande? É uma família grande, né? Meus pais têm vários irmãos no Marajó, minha mãe também, então uma família bastante grande. Sua infância então foi ali, na Batista Campos? Foi na Batista Campos. Fez o seu primário, o antigo primário, onde? O primário, o ginásio, o científico, tudo foi feito ali no Colégio Santa Rosa, ali em frente à Praça Batista Campos. E por que essa opção? A opção de fazer no colégio? Bom, meus pais sempre foram bastante católicos, né, muito católicos, então projetaram também, em termos da educação dos filhos, que um colégio católico seria a melhor opção, tanto para a formação educacional como para a formação religiosa. Você só saiu de lá para fazer o vestibular? Só saí de lá para fazer o vestibular. E o seu científico, você fez em que área? Não, naquela época, lá pelo menos, foi nesse período 81, 82, 83, né, você não tinha muito essa divisão, só no último ano, que aí dividia para fazer o vestibular, né? Que aí a minha opção foi a questão das ciências humanas. Eu sabia que seria as ciências humanas. Então, num primeiro momento, eu tinha o desejo de fazer 2 cursos, como eu os fiz, né? O curso de Direito e o curso de Geografia. Naquele momento, poderia fazer, a Universidade Federal aceitava fazer 2 cursos da mesma área, desde que um fosse bacharelado e outro licenciatura, né? Então, eu entrei primeiro em Direito, em 84, né? Em 85, eu fiz o vestibular novamente e entrei na licenciatura de Geografia. E cursei os 2 ao mesmo tempo, terminando primeiro Direito em final de 87 e depois terminei Geografia no final de 88. E por que a opção por Geografia? Bom, Geografia sempre foi uma paixão, né? Uma paixão por leitura, por conhecimento dos lugares, por descobrimento do mundo. E, na verdade, eu tinha uma queda, um interesse muito específico pela astronomia, por incrível que pareça, porque hoje eu trabalho muito mais com a geografia humana, né? Geografia humana, geografia política, e a astronomia estaria dentro da área hoje da geografia, que é a geografia física, né? Como na época eu não tinha nenhuma possibilidade de fazer um curso de astronomia em Belém, né? Mas dentro da área disciplinar, o que mais se aproximava era a geografia, né? Então eu também havia esse interesse de fazer a geografia em função desse meu interesse pela astronomia, mas ao mesmo tempo eu tinha esse interesse sobre o conhecimento, o estudo dos mundos, dos países, né? Dos lugares, então havia esse duplo interesse, e daí pela escolha de fazer também o curso de geografia. Quando você faz vestibular para geografia? Eu fiz o vestibular em 1985, né? E aí eu acreditei aquele ano do básico, que se podia acreditar na época, que eu já tinha feito no Direito, né? E aí fiz a geografia 85, 86, 87. Né? Então 3 anos eu terminei porque eu já tinha um ano do básico. Então, e que você lembra do curso de geografia que você fez? Bom, o curso de Geografia, na época que eu fiz, nesse período aí de 85, 88, né? Ele era um curso extremamente ainda bastante com viés, uma característica mais tradicional, né? Ainda que trabalhava com uma geografia mais descritiva, embora nós tínhamos 2 ou 3 professores que davam uma orientação para trabalhar uma geografia mais crítica, né, mais analítica, que foram referências, no caso, para a minha formação, e que eu posso citar aqui,
que foram a professora Albertina, a professora Betty, né? E a professora Eunice Penner, né? Ambas trabalhavam com a geografia da Amazônia, geografia econômica, geografia humana, e tinha referência também do professor Didio, porque era o professor responsável pela geografia física 1, que era astronomia, que era a minha área de interesse, né? Mas assim, na metade do curso também há uma renovação com a entrada da professora Janete Gentil, que foi minha professora, e o professor Gilberto Rocha, que não chegou a ser meu professor na graduação, somente na especialização, e que também foram marcantes, né? Eu acho que a professora Betty, a professora Eunice e a professora Janete foram professoras marcantes nessa minha formação dentro do curso de Geografia, e até essa minha opção e esse maior interesse aí pela especialização no mestrado voltado para a geografia humana, né? Os estudos da geografia humana, da geografia política, né? E aí, lógico, você tinha uma outra parte do curso, que era uma parte com professores ainda mais tradicionais, né? Você tinha uma característica do curso que nós não tínhamos ainda projetos de pesquisa, eram pouquíssimos, né? A professora Betty nos incentivava, porque ela também participava do NAE, então tinha algumas ações voltadas à pesquisa, né, a possibilidade de estagiar. E, nesse sentido, logo eu me interessei bastante pela questão da pesquisa, e aí fui direcionada, na época, inclusive pela professora Betty e pela professora Eunice, que havia uma vaga para bolsista de iniciação científica no Museu Emílio Gueldi, né, com o professor francês, professor Philippe Lenard, que na época estava aqui no Museu Gueldi e trabalhava numa pesquisa voltada à questão agrária em áreas de assentamento no sul do Pará, mais exatamente nos municípios de Marabá e São João do Araguaia. Então aí eu ingressei então e comecei a mergulhar nessa questão da pesquisa, né? Fui bolsista do professor lá durante 2 anos, onde eu tive a oportunidade de começar a fazer trabalho de campo, começar a fazer, né, alguns trabalhos científicos, e isso aí, evidentemente, foi de fundamental importância na minha formação dentro do curso de Geografia, e que me levou ao interesse de continuar, né, na busca por uma especialização, por uma pós-graduação, como logo em seguida, no ano em seguida, eu fiz aqui mesmo, que foi oferecido pela faculdade, pelo departamento de Geografia, na época, que era uma especialização em Geografia da Amazônia, né? Esse curso ele foi oferecido durante 2 anos, no ano de 1987 e no ano de 1988. Eu fui aluno do curso no ano de 1988, né? Então, tiveram professores, tantos professores locais, como a professora Eunice Penner, a professora Janete, o professor Gilberto, a professora Betty, mas outros professores também que puderam vir de fora, né, da USP principalmente, que puderam vir ministrar alguns cursos, alguns módulos do curso. Então isso também foi de fundamental importância e continuou a me despertar ainda esse maior interesse de trabalhar a questão da pesquisa, não só da licenciatura, embora eu tenha terminado só a licenciatura. Depois eu comecei a fazer as disciplinas, que seria o do bacharelado, mas não cheguei a terminar, porque em 89 eu fui selecionada para o mestrado para o FRJ, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na área de Geografia? Na área de Geografia. Nessas alturas tu tinha deixado o direito? O direito eu terminei, né? Eu terminei, mas em termos profissionais, em termos práticos, para mim foi uma decepção do que eu esperava, né, dentro do direito, mas consegui terminar o curso, né? Terminei no final de 87, mas não atuei como advogada, né? Não teve, registrei na OAB e tudo, mas não houve nenhuma atuação, e aí eu defini realmente que a minha paixão, a minha área mesmo para trabalhar profissionalmente seria a Geografia. Em 89, então, fui para o mestrado. E aí começa um longo caminho dessa questão da formação acadêmica. Fiquei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu fiz o curso de mestrado de 89 até 92, quando eu terminei. Durante este período, houve o concurso aqui para o Departamento de Geografia, né, início de 90.
E eu fui aprovada, não sendo chamada logo no início, mas fui chamada em 91, quando assumi como professora no Departamento de Geografia em setembro de 1991, né? Então, portanto, este ano eu estou fazendo 21 anos, né? Atingi a maioridade da vida universitária enquanto professora. Bom, na época eu estava, 1991, eu estava exatamente com 24 anos. Foi a idade que eu entrei como professora nessa universidade.